podcast Doquimacia. Jornalismo, filosofia, direito e muito mais. Você está preparado? Expoente da cultura negra, Abdias do Nascimento é herói da pátria. Lei que regulamenta a medida foi publicada no Diário Oficial. Um dos maiores ativistas do movimento negro no Brasil, Abdias do Nascimento terá o seu nome inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria. A Lei nº 14.800/2024, que estabelece a homenagem no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília, foi publicada, nesta terça-feira, 9, no Diário Oficial da União. Paulista, nascido em Franca em 1914, neto de africanos escravizados, Abdias do Nascimento foi um intelectual responsável por pensar, debater e difundir a cultura africana e o combate ao racismo, em diferentes linguagens, como escritor, ator, artista visual, professor e político. Considerado um dos maiores expoentes da cultura negra no século XX, ele foi responsável por criar o Teatro Experimental do Negro, Tenente, companhia teatral formada por operários, empregadas domésticas e trabalhadores sem formação, que teve início em 1944 e chegou a ter um programa televisivo na extinta TV Tupi, com temáticas sobre cidadania e conscientização racial. Neste contexto, Abdias também desenvolveu o projeto do Museu da Arte Negra, MEN, que abriu sua exposição inaugural, no Museu de Imagem e do Som do Rio de Janeiro, em 1968, mesmo ano em que o intelectual partiu para o exílio nos Estados Unidos. Foi professor emérito de culturas africanas no Novo Mundo, na Universidade de Nova York, e atuou em outras universidades norte-americanas. Quando Abdias voltou ao Brasil, após 13 anos de afastamento durante o regime autoritário, fundou o Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros. Participou da fundação do Movimento Negro Unificado contra o Racismo e a Discriminação Racial e ajudou a criar o Memorial Zumbi. Foi consultor da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, deputado federal e senador. Morreu aos 97 anos, em 2011, e teve suas cinzas depositadas na Serra da Barriga, em Alagoas, onde existiu a República dos Palmares. Com a inscrição de seu nome no, também chamado Livro de Aço, Abdias recebe o mesmo título de Herói da Pátria dado ao líder quilombola Zumbi dos Palmares. Polícia do Amazonas indicia acusados de assassinar artista venezuelana. Velório de Julieta será na cidade de Porto Ordaz, estado Bolívar. A Polícia Civil do Amazonas indiciou Tiago Arnes da Silva e Deliomara dos Anjos Santos pelo assassinato da artista venezuelana Julieta Lins Hernandes Martinez. Ambos responderão por ocultação de cadáver, latrocínio e estupro. Juliana estava desaparecida desde o dia 23 de dezembro do ano passado, e seu corpo foi encontrado no sábado 6, no município de Presidente Figueiredo, no Amazonas. A investigação do caso começou após um boletim de ocorrência ter sido registrado na manhã de quinta-feira, 4, relatando o desaparecimento de Julieta. Segundo a Polícia Civil, o boletim informava que o último contato da vítima com a família teria sido na madrugada do dia 23 de dezembro, quando ela teria dito que iria pernoitar em Presidente Figueiredo, e em seguida seguiria para Rorainópolis, em Roraima. Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 8, o delegado titular da 37ª Delegacia Interativa de Polícia, DIP, de Presidente Figueiredo, Valdinei Silva, disse que diante da informação do trajeto da artista, foram realizadas buscas em pousadas da região para obter notícias sobre o paradeiro de Juliana. Já na manhã de sexta-feira, 5, fomos até o refúgio e localizamos Tiago, que disse que a mulher havia pernoitado no local e seguido para a rodovia, relatou o delegado. De acordo com Valdinei Silva, no mesmo dia um morador localizou partes da bicicleta da artista e acionou a polícia. Após a chegada da polícia ao local, Tiago tentou fugir, mas foi capturado. Ele e a companheira foram conduzidos à delegacia. Durante os depoimentos entraram em contradições, até confirmarem a autoria do crime. A vítima estava dormindo em uma rede na varanda do local, quando Tiago pegou uma faca e foi até ela para roubar seu aparelho celular. Eles entraram em luta corporal, ele a enforcou, a jogou no chão e pediu que Deliomara amarrasse os pés dela. Em seguida, ele a arrastou para dentro da casa, pediu que a esposa apagasse as luzes e passou a abusar sexualmente da vítima, detalhou o delegado. O delegado disse que após Deliomara ter visto a cena, jogou álcool e ateou fogo nos dois. Tiago conseguiu apagar o fogo com um pano molhado e foi até uma unidade hospitalar receber atendimento médico. Julieta foi enforcada com uma corda e teve seu corpo enterrado em uma cova rasa nas proximidades do local onde estava.
O casal foi preso em flagrante na sexta-feira, 5, e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva pela Justiça do Amazonas no sábado, 6, no mesmo dia, com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, com os cães farejadores. O corpo de Julieta foi encontrado em uma cova no quintal do refúgio, além de outros pertences. Após a descoberta, diversas entidades artísticas e movimentos sociais manifestaram pesar pela morte da artista venezuelana. Ela estava no Brasil desde 2015 e se apresentava como palhaça Jujuba em diversas partes do país e integrava o grupo de mulheres pé vermelho que viajam de bicicleta. Manifestações no Brasil. Estão previstas manifestações para esta sexta-feira, 12, mesmo dia que o velório acontece na cidade de Porto Ordaz, estado Bolívar, no sul da Venezuela, onde a palhaça se dirigia para reencontrar a mãe. Em nota, o ministro do Poder Popular para a Cultura da Venezuela, Ernesto Villegas, repudiou o feminicídio cometido contra Julieta e pediu punição exemplar para o crime. A nota também expressa o reconhecimento ao governo brasileiro, tanto ao nível nacional como às autoridades do estado do Amazonas, por sua colaboração na repatriação dos restos mortais e na atenção aos seus familiares. A Venezuela perde com Julieta Hernández uma artista integral, expressão da identidade venezuelana. Formada pela UCV como médica veterinária, summa cum laude, foi fundadora da rede venezuelana de palhaçadas com estudos no Brasil sobre o teatro do oprimido, diz trecho da nota. Julieta foi uma verdadeira embaixadora da paz em nossa América. No Brasil, ela desenvolveu intensos contatos com movimentos sociais daquela nação irmã sul-americana, mantendo sempre em alta a sua pregação feminista, o seu amor pela infância, pelos animais, pelo direito ao sorriso e pela Venezuela bolivariana. O governo bolivariano e a comunidade artística venezuelana agradecem ao povo irmão brasileiro e à sua liderança social pelas manifestações e mobilizações realizadas a partir do momento em que Julieta desapareceu com a sua bicicleta inseparável, diz o texto. Baixista da banda Ultraje a Rigor tem alta após 4 meses de internação. Mingau foi baleado na cabeça em Paraty em setembro de 2023. O baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, recebeu alta após 4 meses de internação no Hospital São Luís, da Rede D'Or, na zona sul da capital paulista. Rinaldo Oliveira Amaral foi baleado na cabeça, em Paraty, Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro de 2023. Após receber os primeiros atendimentos no local, foi transferido para o Hospital Paulistano. No São Luís, passou por 3 cirurgias e tratou de uma infecção. De acordo com nota divulgada pelo hospital, o paciente reuniu condições de alta com segurança e seguirá o tratamento para reabilitação em uma clínica. Ainda de acordo com o comunicado do hospital, Mingau não está mais sedado, respira espontaneamente e tem boa evolução do quadro neurológico. 2 suspeitos de envolvimento na ação que feriu o músico foram presos. ICMBio define perfil de beneficiários de reserva extrativista no Pará. Descrição está no Diário Oficial da União desta terça-feira. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, definiu o perfil das famílias que poderão fazer uso sustentável da reserva extrativista, ICEX, Marinha Mocapajuba, no município de São Caetano de Odivelas, no estado do Pará. A descrição dos beneficiários foi publicada em portaria nesta terça-feira, 9, no Diário Oficial da União e passa a ter efeito a partir de 1º de fevereiro. As famílias consideradas beneficiárias passam a ter acesso às políticas públicas previstas na legislação para a população que se mantém a partir da extração sustentável de recursos naturais, presentes nas unidades de conservação mantidas pelo ICMBio. São ações de apoio como concessão de crédito, seguro e outros tipos de fomento que permitem que os recursos naturais sirvam como fonte de renda, sem que sejam esgotados e exigindo o cumprimento de outros critérios como a apresentação de planos ambientais e de manejo. De acordo com o texto, 24 comunidades e a região central da cidade são consideradas áreas da reserva, onde os moradores só poderão ser beneficiários para a prática extrativista se já viviam na região desde fevereiro de 2021. Também precisarão comprovar a prática extrativista sustentável dos recursos naturais como pesca artesanal, captura de caranguejo ou moluscos, coleta de frutas ou atividade relacionada por pelo menos 12 dias ao mês. A medida estabelece que pessoas inativas por motivo de saúde ou idade, que vivem na reserva e trabalharam nessas atividades tradicionais ao longo da vida, também são beneficiárias, assim como os que têm ancestralidade na comunidade e desempenham função importante para a população da reserva, como professores e agentes de saúde. O reconhecimento dos beneficiários também foi condicionado à aprovação do Conselho Deliberativo da Reserva, com o auxílio da identificação feita pela própria comunidade e pela Associação de Usuários da RISEX Mocapajuba, Auremop. Outras pessoas que tenham acesso aos recursos da reserva são consideradas usuárias.
As comunidades que integram a Arsex Marinha Mocapajuba são Camapumiri, São João do Ramos, Ilha de São Miguel, Páscoa, Aê, Bereiro de Fátima, Santa Maria da Barreta, Pratiquara, Boa Vista, Ponta do Bom Jesus, Monte Alegre, Madeira, Cachoeira, Espanha, Cachoeirinha, Vila Sorriso, quilômetro 8, Vila Paraíso, quilômetro 9, quilômetro 10, Mururé, Alto Camapu, Alto Pereru, Itapépoca, Jutaí, Guajará e Laranjeira. Vacina recombinante Zalica contra a Covid-19 é registrada pela Anvisa. Imunizante poderá ser usado em pessoas a partir de 12 anos de idade. A nova vacina contra a Covid-19 registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, nesta segunda-feira, 8, é fabricada pelo Instituto Serum, da Índia, e teve registro solicitado pela empresa brasileira Zalica Farmacêutica. O imunizante poderá ser usado em pessoas a partir de 12 anos de idade, e será administrado em 2 doses, com intervalo de 21 dias, e reforço após 6 meses, para maiores de 18 anos de idade. A tecnologia empregada na vacina Zalica é chamada recombinante, por ter suas moléculas formadas pela combinação de 2 fontes diferentes. Nesse caso, o antígeno de proteína S, spike, uma substância capaz de promover resposta do sistema imunológico, e o adjuvante à base de saponina, que permite a mistura que potencializa a produção dos anticorpos. Essa forma de produção traz mais segurança para dentro da indústria farmacêutica, explica a Anvisa. Segundo nota divulgada pela Anvisa, para ser registrada, a vacina apresentou eficácia na fase 3 de estudo, a última etapa antes da aprovação, com variação entre 79,5% para estudo conduzido nos Estados Unidos na população entre 12 e 17 anos de idade, a 90,4% em estudo nos Estados Unidos e México, na população adulta. O novo imunizante é o 6º a receber o registro individual definitivo da Anvisa. Além dele, tem esse tipo de autorização as vacinas Comirnaty e Pfizer, Wyeth, Comirnaty bivalente, Pfizer, Janssen Vaccine, Janssen Sila, Oxford, Covishield, Fiocruz e AstraZeneca, e Spikevax bivalente. Também tem registro definitivo na forma do consórcio COVAX Facility, as vacinas Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sinovac. A Coronavac, Butantan, também é autorizada para uso no país, mas apenas para modalidade emergencial. Outra forma de autorização existente é a de importação excepcional concedida atualmente é apenas a vacina Sputnik, já que a Covaxin chegou a ter essa modalidade de autorização, mas foi suspensa em julho de 2021. De acordo com a Anvisa, a vacina recombinante Zalica é monovalente para o vírus SARS-CoV-2 original e ainda não é capaz de imunizar contra a variante XBB1,5, conforme a atual recomendação feita pela Organização Mundial da Saúde, OMS, por isso ainda passará por atualização este ano, para cumprir um termo firmado entre o órgão regulador brasileiro e a farmacêutica. Para ser incorporada ao Programa Nacional de Imunizações, PNI, mantido pelo governo federal, a vacina recombinante Zalica ainda precisará passar por uma avaliação do Ministério da Saúde. Podcast Doquimacia. Jornalismo, filosofia, direito e muito mais. Você está preparado?